Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Recebi mais uma pergunta e a pergunta era: pode ser feito as festas ou sombra das festas ou ainda memorial das festas de Deus lá de Levítico 23, assim como os judeus fazem, os não judeus? Sim. Pode ser feito as festas de Deus, porque as festas, como fala, as festas são de Deus, sendo judeu ou não, desde que tenha fé, claro, né, no Deus Criador, e Yeshua, o Messias, também pode ser feito. Por quê? Todas as festas falam de Yeshua Jesus, o Messias, na sua ação desde a criação com a humanidade, nas tuas ações, que foram muitas, a Bíblia toda, a Torá toda fala dele. Também fala da sua primeira vinda, e as festas também falam do futuro, da sua segunda vinda, de Yeshua Jesus, o Messias. Todas as festas falam de Yeshua Jesus, de Levítico 23. Então, sim, nós podemos fazer um memorial, uma sombra da festa. Por que não a festa em si? A festa em si, por exemplo, de Pêssar e mais duas outras festas, como Sukkot, tinha que a pessoa ir até Israel, Jerusalém. Lá em Israel, Jerusalém, tinha o templo. No Pêssar, por exemplo, como eu já falei, eu tenho aqui um vídeo sobre todas as festas, e eu falo que em Pêssar eles tinham que ir até o templo. O cordeiro, ele era feito lá no templo, ele era degolado, assado, e as famílias iam pegar esse cordeiro depois. Quando a família ainda era pequena, o cordeiro era dividido com outras famílias pequenas. Então, nós não temos mais como Israel, Jerusalém, no templo, porque o templo não existe mais. Então, nós fazemos um memorial de Pêssar, um memorial da festa de Pêssar, da de Sukkot, entre outras. Eu posso fazer? Sim, claro, você pode fazer. Quer ver aonde fala isso? Abra a sua Bíblia em Atos 15, verso 19. Ali os apóstolos, o apóstolo Tiago, que é irmão, inclusive, de Yeshua Jesus, falou: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios, ou seja, dentre aqueles que não são judeus, não devem ser perturbado o gentio, o não judeu, que se convertem a Deus. A conversão é a Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas escrever-lhes a esses gentios, não judeus, que se abstenham das contaminações de ídolos, não comam nada consagrado a ídolos, bem como também das relações sexuais ilícitas, se abstenham, que não façam relações ilícitas, que somente tenham relações sexuais, tá? Que eu tô falando, claro, com o seu cônjuge, com a sua esposa ou o seu esposo. Também se abstenham da carne de animais sufocados, aqueles animais que são abatidos, mas não são tirados o sangue dele. Então, come-se o animal com sangue. Então, aqui eles falaram, também eles não podem comer animal com sangue. Sangue na fé de Deus, do Criador, não pode ser ingerido. O sangue é sagrado, ali onde contém a vida. E nós respeitamos as leis de Deus. Então, também não pode ingerir sangue. E do sangue. Ali onde fala e do sangue é ao assassinato. Não podemos assassinar. Então, esses 4 mandamentos é o princípio para aquele não judeu adentrar a fé do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas ele não para por aí. Olha verso 21. Porque Moisés, ou seja, a Torá, Moisés, Moshe é o que escreveu a Torá, inspirado por Deus, tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, os que ensinam a Torá, Moisés, nas sinagogas, onde é lido todos os Shabats, todos os sábados. Então, o apóstolo Tiago, junto com outros apóstolos, está dizendo
que o não judeu que se converte a Deus através de Yeshua, Jesus, ele tem que fazer essas 4 leis, no mínimo, noética, para adentrar a fé e assim ele poder fazer as festas, Pessa, Shavuot, Sukkot, entre outras, Yom Kippur, todas as festas de Deus, é necessário a pessoa, até mesmo para adentrar a fé, que no mínimo essas 4 leis a pessoa siga. Não comer comida consagrada a ídolos, não ter relações sexuais ilícitas, não comer carne de animais sufocados, ou seja, que não se retirou, não foi feito um abate correto, não se retirou o sangue, ou seja, não pode ingerir sangue, e também do assassinato. Porém, todos os sábados nas sinagogas é ensinado a Torá, a Moshe. E esses não-judeus devem ir nas sinagogas aprender a Torá, aprender a Bíblia no contexto original judaico. Eu aprendo com a sinagoga Har Zion, que ela é associada à sinagoga Nitívia, lá de Israel, Jerusalém, do Rabino Shulam. E aqui, a Har Zion tem como rabino agora o Rabino Mateus Andona, e são excelentes, tanto o Shulam quanto o Mateus Andona são excelentes. Eu tenho aprendido muito com eles sobre as festas, palavra de Deus no contexto original judaico, eles ensinam hebraico, tem o Katz, tem os vídeos deles todos os sábados, então a gente guarda os sábados e também nos sábados estudamos a palavra no contexto original judaico. E sim, assim podemos fazer a festa. Até mesmo o apóstolo Paulo fala, celebremos a festa. E ele ensina as festas. Para quem? Os judeus? Não, os judeus já sabiam as festas. Paulo, o apóstolo Shaul, ensina os não-judeus, os gentios que estão adentrando a fé em Deus de Abraão, Isaque e Jacó e no Mashiach, Yeshua, Jesus. Então, sim, o não-judeu que foi aproximado de Israel, assim como eu fui aproximada, enxertada em Israel, sim, deve fazer as festas, as leis de Kashrut, que é Levítico 11, onde Deus fala o que deve comer e o que não deve comer, é para a humanidade, não é só para o judeu. O Shabat é para a humanidade, não só para o judeu. Tanto é que o Shabat testemunha da criação. O Shabat é o dia de Deus. O Shabat é o dia do Mashiach. Tanto é que quando ele voltar, vamos ter o 7º milênio. Isso tudo fala do Shabat. E outra, também me falaram, mas Duda, como é que eu vou fazer essas festas, tudo? Primeiro você vai estudar sobre elas e conforme você vai aprendendo, você vai fazendo. Claro que quando eu comecei a fazer as festas, eu comecei a aprender, eu não fiz 100% como a festa deveria ser feita, até mesmo porque eu não sabia, né? Eu era ignorante nesse aspecto, eu não tive berço judaico, eu não tive ensino de todas as festas desde que eu nasci, desde que eu sou pequena. Algo que eu já aprendi, estou estudando adulta. Porém, Deus sabe que nós não tivemos berço judaico e que nós necessitamos sim de aprendizagem. Então, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo aos poucos. Um ano a gente faz, no outro ano a gente aprendeu umas coisas, a gente acrescenta, até chegarmos a sabermos fazer as festas de uma forma mais plena, um memorial, uma sombra do que era festa. Ah, Duda, mas Caim e Abel fizeram ofertas para Deus e Deus não gostou da oferta de Caim. Gente, Caim e Abel, eles foram ensinados desde o berço pelo pai Adão e a mãe Eva. Caim e Abel, desde berço, eles sabem e eles aprenderam. Então, Deus não gostou da oferta de Caim, que sabia como era para ser feito e não fez. Diferente de nós, não judeus, ou até mesmo daquele judeu que não sabia que era judeu, e estamos aprendendo com os judeus discípulos de Yeshua.